Fala turma, tudo beleza? Hoje, aqui pra vocês, o Hyundai Creta 2021, a geração que ainda era bonita. E esta unidade está na versão Prestige 2.0 16 válvulas flex automática, a versão de topo deste modelo neste ano. Vamos ver absolutamente tudo deste carro, veremos o seu design, a sua motorização, saberemos também como ela trabalha em parceria com este câmbio automático, falaremos do seu desempenho e consumo, veremos a lista de itens de série, que neste caso tem surpresas boas e más. E por fim, daremos nosso veredito sobre se vale ou não a pena comprar um destes nos dias de hoje. Ainda mais sabendo que temos uma nova geração que, embora com um design no mínimo controverso, vem oferecendo um motor muito mais moderno e alinhado com a tendência de downsize do mercado atual. Fica ligado que é muita informação e eu tenho certeza que você vai curtir. E quem acompanha o canal já sabe, já que falamos em curtir, aproveita que o vídeo tá bem no comecinho e já dá aquele like maroto que isso ajuda muito o canal. E consequentemente, assim poderemos fazer ainda mais vídeos iguais a este. Aproveita que é de graça e vai ajudar muito a gente, contamos com você. E não podemos deixar de nos esquecer de deixar aqui um especial agradecimento à inscrita Edilene, no caso minha irmã, por nos emprestar essa bela viatura. Maninha, valeu! E dito isso, bora parar de enrolação e ir direto pro vídeo. E iniciando pela dianteira, um design que para a época que este carro foi lançado, era um dos mais agradáveis aos olhos. Em partes porque esta frente representa uma época em que a Hyundai estava empenhada em fazer carros que agradassem ao público em geral, mesmo sendo um desenho puxado mais para o clássico, embora esteja longe de ser rústico, como seria o caso da Duster. Temos o mesmo conjunto de faróis do HB20, não são tão harmônicos quanto os do New Tucson, por exemplo, deixando a impressão que eles poderiam ser ligeiramente maiores, mas falando em função, nesta que é a versão mais completa deste ano, faltou apenas os faróis em LED. Temos projetor, DRL, farol de neblina e, para completar o visual, uma grade com moldura cromada e elementos horizontais. Como estamos falando de um SUV, seu ângulo de entrada é de 21 graus, já seu ângulo de saída é de 31 graus e seu ângulo de rampa 22 graus, números ok eu diria. Indo para a lateral, aqui temos detalhes interessantes para mostrar, mas deixemos isso para daqui a pouco. Antes, falemos destas rodas, que são de liga diamantadas com detalhes em preto. Nas versões mais simples, elas são pintadas num tom de prata com um desenho diferente dessas aqui. Eu gosto deste modelo. Elas estão calçadas em pneus nas medidas 215/60, aro 17. Os freios são do tipo disco ventilado na dianteira e tambor na traseira. Não é o melhor sistema, mas é o que temos. Já a suspensão é independente do tipo MacPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Esse sistema é mais simples, mas em contrapartida, a manutenção dele é bem mais fácil e barata. Questão de escolhas, né, gente? A linha de cintura é alta e não é raro encontrar unidades pintadas em duas cores como esta que estamos gravando. Os retrovisores são pintados na cor da carroceria, possuem rebatimento elétrico e repetidores de seta. Já as maçanetas cromadas contam ainda com um botão para travar ou destravar as portas, bastando apenas estar com elas no bolso. E é aqui que preciso abrir um parênteses e falar de um acessório que na época era vendido como opcional, que infelizmente essa unidade não possui, mas era bem legal, a K-Band. Na verdade, era uma Smart Band, assim como várias que temos hoje no mercado, mas ela tinha algumas funções exclusivas, como por exemplo, substituir as chaves do veículo, bastando estar com ela no pulso para destravar o veículo, e lá dentro, para dar a partida, bastava acionar o pedal do freio e acionar o botão Start Stop. O porta-malas também é aberto pela K-Band e, além de relógio, ela também tem conectividade com seu celular, para contar passos e calorias, medir distâncias percorridas, notificação de chamadas e alarmes. Eu procurei na internet e não consegui encontrar esse acessório à venda, o que é uma pena, porque ele parece ser bem legal, mas pelo visto quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter mais. Na traseira, um dos detalhes que mudou para o modelo 2021 são as lanternas de LED. O vidro traseiro alto diminui o campo de visão, o que é comum nesse tipo de veículo, mas é parcialmente corrigido pela câmera de ré. Lembrando que além da câmera, temos aqui também os utilíssimos sensores de aproximação. No teto, barras para fixação de suporte e uma antena do tipo Shark. Poderia ter um teto solar aqui, como alguns de seus concorrentes, mas infelizmente não é o caso.
Abrindo o porta-malas, a primeira coisa que se nota é o acabamento. Tudo muito primoroso. É tudo forrado, até na base aqui onde as malas encostam. Temos ganchos para fixação. A base do porta-malas pode ficar em duas posições diferentes, facilitando o acesso ou dando um pouco mais de espaço. E por falar em espaço, temos aqui 431 litros, suficientes para as malas de 5 pessoas. E abaixo desta base temos o step, que é do tipo temporário, assim como no HB20. Só senti falta aqui de ganchos para pendurar sacolas, muito útil num porta-malas deste tamanho. Neste caso, a dona resolveu o problema das sacolas dançando com uma rede para segurar a carga. Fica a dica. Sobre as dimensões, temos 4 metros e 29 centímetros de comprimento, com uma distância de entre eixos que fica na casa dos 2 metros e 59 centímetros. Sua altura é de 1 metro e 63 centímetros e sua largura é de 1 metro e 78 centímetros. E dito isto, estes números são suficientes para prover conforto para os ocupantes lá dentro? Bora descobrir! E como de costume, iniciando aqui pela posição do motorista, eis o que temos. Os bancos possuem regulagem de altura manual, além de um revestimento em couro em tons de bege e marrom que foge um pouco do lugar comum. Eu gostei. Esses furos no assento servem para um propósito interessante, que falarei logo mais. A posição de guiar é confortável e típica dos SUVs, muito apreciada principalmente pelo público feminino, mas não se restringe a ele, que vê como vantagem estar numa posição mais alta em relação ao trânsito, o que acaba por transmitir uma sensação maior de segurança. O painel com detalhes em marrom é inteiramente em plástico, mas não temos rebarbas em lugar nenhum e os encaixes são muito bons. Os materiais aqui no interior passam uma percepção de qualidade. No console central, o detalhe fica por conta do acabamento primoroso. Se comparado com os Volkswagen, por exemplo, parece que ele é de uma categoria acima. E logo acima do câmbio, temos o botão do Start-Stop e este outro aqui, que eu diria que é o diferencial do modelo. Este carro conta com um resfriamento no banco do motorista, principalmente em locais onde o calor é uma constante. Este recurso é muito bem-vindo. Temos aqui ainda um carregador por indução, 2 tomadas 12V e uma entrada USB e outra auxiliar. De uma forma ou de outra, sem carga você não vai ficar. O ar-condicionado conta com uma zona só, porém, ele compensa sendo digital e contando com botões físicos. A central multimídia conta com navegação nativa, Android Auto e Apple CarPlay conectados por cabo. Não me conformo da central multimídia do HB20 ser melhor que esta, mas ela cumpre o papel. Tem o que precisa e não fosse a tela diminuta, poderíamos ter uma percepção muito melhor do que ela oferece. No painel de instrumentos, mostradores analógicos e uma tela ao centro com as informações do computador de bordo. Assim como a central multimídia, poderia ser melhor, mas temos o que precisa. Já o volante é bem completo, forração em couro, controle do som, piloto automático e do computador de bordo, além, é claro, de ajuste de altura e profundidade na coluna de direção. No teto, retrovisor fotocrômico, um útil porta-óculos, luzes de leitura individuais para passageiro e motorista, e nos quebra-sóis, espelho e iluminação individual também para passageiro e motorista. As portas são em plástico duro, mas onde os braços encostam é couro. Eles contam ainda com vidros elétricos de um toque em todas as portas, além de retrovisores com acionamento e rebatimento elétricos. As maçanetas imitam aço escovado e temos uma textura que conversa com o painel. Na segurança, além de toda aquela sopa de letrinhas que foram incorporadas nos carros atuais, temos 6 airbags, suficientes para dar ao modelo a segurança necessária para quem está aqui dentro. No banco de trás, o mesmo padrão de acabamento visto na dianteira. Bancos contam com os itens exigidos por lei, como cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos e Isofix, mas não só. Temos também saídas de ar-condicionado para quem vai atrás, e no que tange ao espaço, vejamos como ele se sai. Eu, com os meus 1,77 de altura, me sobram uns 6 dedos para encostar a cabeça no teto e mais ou menos a mesma distância para encostar os joelhos no banco do motorista, que está regulado para eu dirigir. Ou seja, espaço não será um problema aqui. Aqui dentro está visto. Agora, falemos do motor. E aqui temos o NU, nome que a Hyundai deu ao seu 2.0 16 válvulas flex fabricado totalmente em alumínio, um velho conhecido, já que antes de equipar o Creta, este motor equipou Elantra e X35, Cerato e o Sportage da Kia.
e nenhum destes modelos é conhecido por ter grandes problemas de motorização. De maneira geral, estamos falando de um motor muito confiável, e para um motor que não faz uso do turbo, tem números de desempenho até razoáveis. São 166 cavalos quando abastecido com etanol e 156 quando o combustível no tanque for gasolina. O torque é de 20,5 no etanol e 19,1 na gasolina. Na prática, esse motor é capaz de levar o modelo de 0 a 100 km por hora em 9,7 segundos e fazer o carro alcançar a velocidade máxima de 188 km por hora. São números modestos, é verdade, mas ok para um carro de proposta familiar com 1.399 kg. Sim, ele não é tão leve assim. Isso nos leva ao consumo. São 6,9 km por litro no etanol quando rodando na cidade e 10 na gasolina. Já em estradas, são 8,2 no etanol e 11,4 km por litro na gasolina. E arrisco dizer que no mundo real em circuito urbano, estes números tendem a ser ainda menores que isso. Andando, o que temos é um carro muito confortável, espaçoso e que entrega o interior que, embora não possa ser chamado de moderno, entrega o necessário. Temos uma ou outra firula aqui, como o banco do motorista com resfriamento, ou a opcional pulseira que serve para ligar o carro. Mas lhe faltam alguns itens que foram adicionados na nova geração, como frenagem automática de emergência e controle de cruzeiro adaptativo. O interior, embora datado, tem bons materiais e encaixes sem rebarbas. Me parece que os problemas que encontramos neste carro foram praticamente os mesmos que vimos na Tucson, com uma diferença. A Tucson custa quase 40 mil a mais. Isso na sua versão mais básica, o que acaba por justificar o sucesso do Creta. Ele tem um ótimo custo-benefício. A suspensão é macia na medida. A posição de guiar é excelente, o espaço para bagagens e passageiros é muito bom também, e seu calcanhar de Aquiles vai ser o consumo. Ele tem uma sede fora do comum. Se for tentar abastecer ele ligado, não vai conseguir completar o tanque nunca. Brincadeiras à parte, é um carro que não tem muitos problemas crônicos. Os mais relatados são barulhos na coluna de direção e a bateria que aparentemente é insuficiente para dar conta de toda essa eletrônica, principalmente nas versões mais completas, como é o caso desta aqui. E olha que estamos falando de um carro que conta com start-stop. Mas por outro lado, motor e câmbio, por exemplo, são extremamente confiáveis e dificilmente te deixarão na mão. O mesmo se aplica à sua suspensão, que também dificilmente vai te deixar na mão. Vou dar aqui exemplo de SUVs e qual a sua origem, começando por ele que iniciou esta modinha. O EcoSport nada mais é do que um Fiesta de salto alto. O mesmo acontece com o Nivus, que é um polo bombado, o C4, que incrivelmente é derivado do C3, ou mesmo a Duster, que embora de proporções avantajadas, deriva do Sandero. Neste caso, a história é outra. Diferente da maioria dos SUV compactos, a base do Creta é o Elantra, um sedã médio. Isso faz toda a diferença. Primeiro no espaço, ele comporta 5 pessoas, mais bagagem melhor do que todos desta lista. Ok, a Duster é tão grande quanto, até um pouco maior, se for comparar, mas não tem o mesmo nível de conforto, não tem. Para ser franco, não chega nem perto. E isso vai além, segurança passiva, materiais empregados, enfim, um carro com um conjunto interessante na sua faixa de preços. Com isso vem aquela pergunta lá do início do vídeo, vale a pena ter um destes nos dias de hoje, mesmo com a nova geração andando por aí já? A minha resposta para isso é vale. Vale porque pelo preço de um Creta básico, você pode pegar esse aqui, que tem um pacote de itens de série bem interessante, um conforto que não vai te deixar insatisfeito e ainda por cima é um baita carrão. Turma, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram do conteúdo, dá joinha, comenta aqui embaixo com sugestões ou dúvidas, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal se você não é inscrito, que sempre tem vídeo novo. Acione o sininho para ser avisado sempre que tiver outro vídeo, que você não vai querer perder. Falou, turma! Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!